Vamos conversar um pouquinho sobre o profeta Jonas. Uma história muito conhecida, que Jonas foi para lá na barriga da baleia. O peixe engoliu ele. No capítulo 2, versículo 1, está escrito: do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Jonas, ele tinha um chamado de Deus na vida dele, que era ir até Nínive, que era uma cidade, ministrar a palavra de Deus para que houvesse arrependimento e salvação naquele povo. Só que Jonas não queria. Ele não quis obedecer. Pelo contrário, Nínive era para esse lado, ele foi para o outro. Ele entrou num barco, num navio, foi passear, foi descansar a cabeça, foi distrair, né? Foi ficar um pouquinho no azeite, tirou umas férias de Jeová. E ele foi dormir. Começou uma turbulência naquele navio e todo mundo, o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo, que descobriram que era por conta de uma desobediência de Jonas, daquele rapaz que estava lá naquele quartinho, lá deitado, dormindo, que por conta disso todo mundo estava pagando um preço ali. O que eles fizeram? Jogaram Jonas para o mar, para fora do navio. O que aconteceu com Jonas? O peixe, a baleia, engoliu ele. Quantas vezes não acontece isso comigo, com você, né? Quantas vezes que a gente precisa ir parar lá no ventre da baleia, do peixe, para a gente se lembrar do chamado de Deus. Com Jonas não foi diferente. Quando ele estava lá no sufoco, quase morrendo, Senhor, Senhor, ele começou a clamar. Tem misericórdia, tem misericórdia. E Deus, ele é muito misericordioso. Ele não desiste da gente tão fácil assim. E ele também não desiste do chamado que ele tem para as nossas vidas. A gente pensa, vou fazer agora, vou fazer mais para frente, ou nem vou fazer. E Deus vai esquecer, vai usar outra pessoa. Não. O chamado que ele tem na minha e na sua vida é individual, ele não vai passar para outra pessoa. Pelo contrário, ele vai cobrar. Nós vamos ser cobrados a cumprir aquele chamado que Deus pediu. Mas ele é muito amoroso e misericordioso. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, na hora que estava lá no ventre da baleia, ele clamou naquele clamor de aflição. Sabe aquele clamor que a gente faz a Deus, um clamor genuíno, quando a gente começa a perder tudo, quando a gente começa a perder bens, pessoas, saúde, tudo. E a gente se lembra do chamado de Deus e a gente começa a clamar um clamor da aflição, um clamor genuíno. E Deus ouviu o clamor de Jonas. Ele ouviu o clamor de Jonas e imediatamente ordenou ao peixe que vomitasse Jonas. Senão Jonas ia morrer. Ele ia morrer. Tem pessoas que não entendem o que Deus tem para a vida dela. Tá ali quase morrendo. Já tá uma morta viva e continua no erro. Mas Deus é misericordioso. Ele não desiste nem de mim, nem de você. Ele usa pessoas para falar conosco. Ele usa animais. Ele não usou a mula? Ele usa. Mas ele não desiste do chamado. O que aconteceu no arrependimento de Jonas? Começou uma virada na vida dele. E começou tudo aqui, ó, no coração. Primeiro começa no coração. A gente lembra, fica quietinho, começa aqui no coração. A gente começa, e Deus começa a trazer a memória. Então começa aqui, ó. A transformação vai começar aqui no coração primeiro. O que aconteceu? Em seguida ele reconheceu o erro dele.
Porque ele foi rebelde. Ele admitiu a rebeldia. O ser humano, às vezes, é tão rebelde que ele não admite. Mas Jonas, ele admitiu, porque ele já estava ali, ó, na beira da morte, dentro da barriga do peixe. Ele se arrependeu e voltou o coração dele para Deus. Não tem outro caminho. Esse é o único caminho. Jesus é o único caminho. Não adianta a gente querer ir para outro caminho, pensar que vai dar certo ali, acolá. Não vai dar certo. Não existe outro caminho. Em seguida, logo em seguida desse arrependimento dele, foi manifestado a misericórdia de Deus na vida de Jonas. Porque Deus, ele é misericordioso. Ele usou o peixe naquele momento como instrumento de salvação. E ele pode usar qualquer coisa como instrumento de salvação para nossas vidas. Quando a gente não obedece ao chamado do Senhor. A gente não quer entender. A gente não quer aceitar. Ele deixa. Deus é longânimo. Ele deixa, você vai esticando o chiclete, mas tem uma hora que ele puxa. E foi o que aconteceu com Jonas. Mas Deus usou o peixe como instrumento de salvação naquele momento. Ele não usou como castigo. Ele usou como meio para salvar Jonas da morte, porque estava uma turbulência ali, naquele navio. Jogaram ele no mar. Deus usou o peixe para engolir Jonas, para ele não morrer, porque ele ia morrer ali. Às vezes a gente vai morrer numa situação quando, na verdade, Deus só está permitindo tudo aquilo ali para entrar com salvação e tirar a gente daquela situação. Porque a partir do momento que você toma uma atitude, se posiciona com o Senhor, acontece o que aconteceu com Jonas. Começa uma virada e há uma transformação. Deus consegue agir conforme a vontade dele. Somente dessa forma que Deus consegue agir. Ou a gente se rende, ou então vamos se rebelar e vamos passar por esse processo. Ele usa situações inesperadas para nos resgatar e nos ensinar. Às vezes a gente passa por alguma situação. Eu costumo dizer que é melhor a gente parar, pensar, orar, tentar lembrar, que é difícil. Porque Deus usa situação para nos moldar, nos ensinar. Não porque Ele é um Deus castigador, não porque Ele é um Deus ruim. Não. Pelo contrário, porque Ele nos ama, Ele quer nos salvar. E Ele nos dá a segunda chance. Ainda que a gente pense, Ele esqueceu. Nada a ver aquilo lá. Ele esqueceu daquilo que ele pediu. Aquilo lá não era chamado, não. Ele esqueceu. Ele não esquece. Porque está escrito na Bíblia que Deus, ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Então ele não vai esquecer, ele não vai esquecer. Essa é a notícia que eu tenho para dar a você. Ele não vai esquecer do chamado que ele tem na minha e na sua vida. Ele vai dar uma segunda chance daí. É uma segunda chance. Naquele momento ali que Jonas foi vomitado pelo peixe, ele recebeu novamente o chamado para ir pregar em Nínive. Ele pensou que Deus tinha se esquecido, mas não. Ele recebeu novamente o chamado. A mesma coisa Deus pediu. Deu uma segunda chance para ele. E o que aconteceu? Ele resolveu obedecer ao Senhor. E através dessa obediência, veio a transformação na vida de Jonas. Ele recebeu a misericórdia de Deus e foi até aquela cidade ministrar a palavra do Senhor ali para aquelas almas e todos foram salvos. Você sabia que a nossa obediência ela pode ser uma chave para transformar muitas vidas